Eu queria contar uma… Você me falando aqui, me veio uma coisa na cabeça muito importante. Só uma coisa na cabeça muito importante tem em você, é um papel no grudado. Ai, tira pra mim, mano. Obrigada. Aqui, ó, tinha um papel. Tinha mesmo. Um papel gigante. Como é importante a gente olhar, de fato, né, para as nossas crianças. A gente perceber, de fato, as nossas crianças. Durante a pandemia… já vou chorar. A Fê sabe. O Bless começou a ter algumas… Muito aéreo, algumas coisas que eu tava achando um pouco estranho. E eu comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, algo do tipo. E comecei a procurar médicos para entender o que era. Todos os médicos diziam, não, ele não tem nenhum grau de autismo, não é isso. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo, que ela diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais que nós todos, ele sente mais tato do que nós todos, ele sente mais cheiro do que todos. E eu comecei a perceber e me senti muito culpada por diversas vezes onde ele passava, por exemplo, pela cozinha e falava, ai, que cheiro forte! Eu falava, Bless, para com isso, para de frescura, filho. É só o cheiro da cebola. Ele pisava na grama e falava, ai, não, me tira daqui, não quero pisar na grama. Eu falava, filho, para de frescura, é só uma grama. Querendo muito colo também, né? Muito colo, não gostava de ir pro meio do mato, onde a gente vai muito. Porque o barulho das moscas incomodavam ele. E ele falava, tem muita mosca aqui. E eu falava, filho, não tem mosca. E aí, quando eu tive o diagnóstico, foi uma culpa absurda. E a gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Bless vive com essa síndrome sensorial maravilhosamente bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno, o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Bless, que não era frescura, né? Poderia ser que, de repente, eu pensasse que era frescura pro resto da vida, não olhasse diretamente pro meu filho. E a qualidade de vida seria dele outra, melhora, exatamente. né? Porque a gente entendeu, por exemplo, que ele gosta e precisa dormir com um edredom muito pesado em cima dele. Porque ele se sente protegido. Exato. Porque antes ele fazia muito xixi na cama, já mais movimento velho mesmo. É. Então, tudo fez sentido. E quando vem essa descoberta, a qualidade de vida melhora, como né? é importante, né? A gente vasculhar e acreditar no que as crianças falam. A gente só consegue fazer isso se a gente tá perto. E você tá perto num nível de conexão e que, inclusive, você faz essa curva, entendeu? Dizendo, opa, parou, tava fazendo errado. Eu vou dizer a você que eu sou muito feliz, porque de maneira intuitiva, com a 3ª série do 1º grau, a minha mãe conseguiu fazer isso. Minha mãe conseguiu ver isso em mim. Eu venho de uma família, né, de um ambiente muito rústico. Então, quando eu disse para minha mãe que eu queria trabalhar na televisão, era criança, o comentário que eu ouvi dos meus primos e amigos foi: Manuel quer virar viado, tá arrumando uma desculpa. E a minha mãe, ela viu que tinha uma sensibilidade diferente. Quando eu comecei a fazer teatro na escola, a minha mãe foi lá e disse, vamos. Então, é muito importante quando a mãe faz o que você fez. É óbvio que os nossos erros, eles são erros quando a gente sabe que é erro. Eu acho que não vale a pena também retroalimentar uma agenda de culpa quando eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas é muito difícil. É difícil, entendeu? Porque quantas vezes eu levantei meu filho do chão? Exato. Porque ele deitou no chão. Agora, desses 6 filhos, uma mulher apenas, né? Vitória. Vitória, olha que nome. Como que é a educação que vocês dão pros seus filhos homens hoje, nessa sociedade que a gente vive?
Tendo uma mulher em casa. Duas, né? Tem Dinorá Tem lá vai ter também. Dinorá lá também. É. Mas assim, é muito maluco pelo seguinte. A Vitória, ela tem uma coisa de rainha de Wakanda. Então, assim, não tem como bater de frente muito com Vitória. Porque ela é filha de Dinorá, né? Então, as duas definem qual é a roupa que eu vou usar, definem… Assim, ó, e não é a coisa que eu estou numa posição confortável. Eu até tento resistir. Não dá, não vai vencer. Mas é muito maluco porque a Vitória e o Alex não são meus filhos biológicos. É muito doido isso. Mas o nível de conexão é estratosférico. A Vitória foi a pessoa que, na primeira menstruação dela, eu deitei com ela abraçado na cama, chorando junto com ela. É a pessoa que agora, na saída dela para Portugal, eu passei 6 dias… Mal. E é muito maluco porque os outros filhos ficam dizendo que a Vitória é minha preferida. Entendeu? E ela, obviamente, ela fica afirmando isso. Mas a relação que eu tenho com eles quando o assunto é Vitória é que a autoridade está com ela. Não é nem a questão que você tem que respeitar ela por ser mulher. A gente não está falando disso, não. Uhum. Existe algo que ela tem que vocês não têm. E é isso, a autoridade está com ela. Então, isso é muito doido, porque, sei lá, um dia que a Vitória tá atacada, aí o outro vem, a Vitória hoje tá virada. Eu falei, a sua irmã deve estar tendo alguma agenda de evolução que você ainda não alcançou, então segura o BO. Entendeu? Então, mas depois que você falar assim, não tem nem o que discutir, né? cara, eles discutem. Falar, porque não, eles amor, são não, seus filhos, não, por não, isso. cara, eles discutem porque eles são feitos do mesmo material, né? Argumentam, então, assim, né? Argumentam demais. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu. E algum que seguia a sua carreira, tem essa curiosidade jornalística? Cara, eles têm uma agenda de comunicação muito forte com eles. Uhum. E eles sabem analisar a mídia de uma forma que me espanta demais. A decisão que eles tomam, assim, é uma coisa muito profissionalizada, até porque eles cresceram nesse meio, né? Então, o Leonardo, ele tem uma vontade muito grande de trabalhar com comunicação, tem um dom para isso. Uhum. Eu só… Leonardo é o mais velho? Não, Leonardo é o que tem 18. 18. A única coisa que eu faço é não ficar fortalecendo essa agenda, porque eu não sei até onde isso é deles ou isso é um impacto da minha presença na vida deles. Então, assim, eles precisam sobreviver ao meu questionamento, a essa pseudo-aptidão. Uhum. Porque se eles sobreviverem a mim, vão estar mais preparados que o exército de Israel. Porque tem isso da influência mesmo, né? Eu vejo meu pai jornalista, no pequeno, eu queria ser jornalista, esportiva. E aí, acabou que eu comecei atriz, depois eu quis ser jornalista. A gente vê, a Titi, ela adora tirar foto, porque vê a Giovana também tirando foto. Você pergunta, o que você quer? Se ela quer ser igual a minha mãe, apresentadora, modelo, youtuber. Tem isso, nossa, assim. Ela nem sabe se é da pessoa mesmo, se… Agora, tem coisa assim, porque assim, eu estudando agora os meus filhos neurotípicos, a gente viu se eles são sinestésicos, visuais ou auditivos. E os dois são… Explica isso pra gente. A criança neurotípica, que seja autista, tal, ela pode ser… O ser humano em si, né? Ele pode ser visual, que é aquele que entende o mundo pelo visual. Ele pode ser auditivo, que entende o mundo pelos sons, ou ele pode ser sinestésico, que é o mundo pelo toque. Aquelas pessoas que tocam demais, que precisam estar abraçados o tempo todo e tal. Os meus filhos, entender isso é fundamental. Então, assim, você entender se o seu filho é visual, auditivo ou sinestésico é importante. Você entender qual é o elemento, o grupo de elemento que o seu filho pertence. Então, eu sei, por exemplo, que a Vitória é fogo, eu sei que o Alex é terra, eu sei que o Leonardo é ar, eu sei que o Miguel é água, eu sei que o Ezequiel é água, porque você, inclusive, começa a identificar no comportamento. Você vai compondo ali, um pouco. Né? A gente E você só sabe isso se você observar. Então, por exemplo, eu sei que o Ezequiel, ele é auditivo. Então, quando você sabe disso, você, inclusive, começa ou a impulsionar esse menino para o lado
seja do sinestésico ou do visual para ele compensar, ou você fortalece isso. O auditivo. Exatamente. Então, por exemplo, os meus filhos, eles ouvem música, eles não sabem diferenciar, ou eles não diferenciam a letra da melodia. Então, quando eles estão cantando a música, eles não cantam a letra, eles cantam a letra e eles fazem o instrumental também. E você só tem como saber isso observando. Então, assim, eu tento tomar muito pouco a decisão do futuro deles e eu acho que isso é necessário. Eu sei que influencia. Minha mãe, ela foi faxineira a vida inteira. E o que ela me influenciou. Então, hoje, quando eu faço um programa de televisão, eu quero fazê-lo tão bem quanto minha mãe limpava um banheiro. Porque eu entrava no banheiro, eu ficava em paz. Depois que ela passava limpando. A minha mãe, quando ela fazia comida, ela ia lá, colocava uma folha de louro, depois colocava um orégano, ela tinha uma ordem. Na hora que eu estou editando matéria de televisão, a dinâmica que eu estabeleço é uma dinâmica de tempero. Então, às vezes, quando eu coloco uma trilha no fundo, eu falo, não, essa trilha não está batendo. A minha referência é a referência do tempero que minha mãe colocava na comida. Tá faltando um pouco mais de pimenta aqui. Vamos colocar uma trilha um pouco mais acelerada para dar um... Então, eu acho que a gente vai influenciando. E os nossos filhos, eles aprendem demais com a semiótica da nossa existência, muito mais do que com o discurso. Tudo que a gente tenta ensinar, eles não aprendem. E, ao mesmo tempo, imagina, eu fui criado como testemunho de Jeová durante boa parte da vida, até para fugir da violência. Minha mãe nos levou, que foi muito importante para mim, porque, imagina, eu li a Bíblia 4 vezes, li inteira. Assim, tipo, eu sei que estava escrito na parede de Nabucodonosor, Mene, Mene, Tekel e Persim. Eu conheço os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você é religioso hoje? Cara, eu tenho uma sensitividade, uma espiritualidade muito aflorada. E eu tento não deixar a minha espiritualidade em um lugar cristalizado, porque eu acho que isso é muito perigoso hoje. Nós estamos num momento em que a argila social está muito mole. E se você deixa a sua espiritualidade, os seus conceitos cristalizados, você corre o sério risco de construir suas bases em algo muito complicado. Então, hoje eu tento entender, acredito muito na circularidade cultural, porque, sei lá, se eu disser para vocês, olha, vamos falar de um Deus que ele controla o trovão, ele tem um machado, controla o tempo e ele é um Deus que prima pelo que é certo. É Xangô. Porém, é muito doido que qual é o Deus que a gente ficou conhecendo socialmente, que tem machado, que controla o tempo e que é o Deus do trovão. A gente conheceu como Thor. Eu ia falar Thor também. Aí Thor, é muito doido, por quê? Mas é porque é um deus grego, né? Mas aí que tá. Gente, não é por acaso que Xangô e Thor têm as mesmas características. Que são as mesmas. Usa machado, controla tempo, gosta de justiça. Você entendeu? Não é à toa. Ou seja, existe um espelhamento na circularidade cultural, só que um virou artista da Marvel e o outro virou demônio. Sim. Por que essa divisão acabou sendo feita? E na hora que você começa a fazer o espelhamento dos odus, ou dos deuses indianos, ou dos próprios santos da religião católica, você começa a ver que existe sim uma circularidade cultural. Então o que eu tento fazer hoje, quando nós falamos de espiritualidade, é tentar, obviamente, entender o que é importante para mim e estudar. Eu acho que o conhecimento espiritual, ele não pode ser intuitivo. Se você, de fato, quer desenvolver a sua espiritualidade, o meu conselho é estude, conheça. Deus não pode ser um self-service que na hora que o bicho pega pro seu lado, você vai lá e Deus me ajuda. Não é disso que a gente tá falando. Ou que cada hora vai para um lugar diferente eu também, acho, né? assim, eu acho que tem que ter exatamente isso, Fê. Vamos entender qual é a minha identidade e quando eu falo a minha identidade, é entender que talvez daqui a pouco em nenhuma denominação espiritual você se adequa. Você tem a sua relação. Porque quem disse que a nossa fé depende do coletivo? Ninguém, né? Porque a relação ela é individual. Entendeu? Então, assim, a manifestação divina, a manifestação espiritual pode acontecer dentro de uma caneca, meu amor.
Eu já vi coisas absurdas acontecerem assim, de uma manifestação espiritual acontecer numa peça de roupa que eu dei para uma pessoa. Olha. E já vi, assim, tipo, tem uma amiga minha que é a Flávia, eu dei um colar para ela, eu vi acontecer uma manifestação espiritual naquele colar que ela colocou no corpo, o colar começou a pesar, que ela não aguentava ficar em pé, ela começou a chorar, e eu vi que tinha algo acontecendo que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, são tantos fenômenos que a gente talvez não compreenda nessa nossa passagem aqui. Eu acho que os nossos netos e bisnetos, eles vão compreender isso muito mais. Porque se há 70 anos, 80 anos, você tentasse explicar o Wi-Fi para uma pessoa, ele ia dizer para você que você estava louco. Eu me lembro que eu assistia Jornada nas Estrelas e não imaginava o Capitão Kirk conversando com o Spock através da telinha. Aquilo ali parecia a coisa mais absurda do mundo. E hoje, para nós, é a coisa mais comum. Então, toda essa energia sensorial que transita hoje pelo religioso, mas que pode ser o quântico, isso pode falar com a gente num lugar muito doido no futuro. Então, eu acho que é manter a mente aberta. E os nossos filhos terão vergonha da gente, os nossos netos vão dizer, nossa, vocês comiam carne, que horror. Ai, será que isso vai acontecer mesmo? Isso, amor, assim, eu vou dizer uma coisa pra você. Meus filhos, se eu faço carne, alguns deles não comem na mesa. Ah, já Olha, tem isso na sua família. Entendeu? Tipo, eles ficam constrangidos com o papai comer carne. Uhum. Da mesma forma que algumas pessoas devem ter ficado constrangidas quando você disse que ia adotar aquelas crianças. E hoje naturalizou. Então, o que eu fico muito feliz é que o ciclo, ele tá ficando cada vez mais curto. Sim. A circularidade, ela tá ficando cada vez mais curta. Então, os tempos da sociedade estão reduzindo. Então, a gente não tem mais tempo, não tem mais relógio para pessoas que não estão dispostos a mudar de opinião. Gente, eu fico emendando a conversa, não sei nem qual era o papo. Não, o papo era um papo do pão de queijo, que você tava pedindo sua demissão Aí eu fui fazer um vivo pra Fátima, e a Fátima convidou pra trabalhar com ela. E ela fez esse convite ao vivo, ao não foi vivo, isso? Manel, vem trabalhar com a gente, não sei o que, esse negócio virou de fato, e eu, quando eu saí da RBS, vim trabalhar na Globo como repórter da Fátima, no encontro, e, gente, tô na Globo, exibindo crachá, aquela coisa. E hoje eu tô apresentando o programa que eu entrei pra fazer um link. Então, Que assim, legal. foram muitas pessoas legais que eu me esbarrei, e tipo, Boaventura, o filósofo português, que tipo, gente... e pessoas que eu realmente esbarrava. A primeira entrevista internacional que eu fiz foi muito maluco, estar no Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2002. Aí, tipo, tentando gravar o Boaventura, que eu tinha uma câmerazinha pequena, né, uma PD 150 para RBS, gravando ali, não conseguia. E aí tinha um armário de mogno na minha frente, um negão gigante. Aí eu, fui empurrar o cara. Falei, irmão, você tá na frente. O cara virou tipo o Robocop. E aí, I'm sorry. Eu olhei pra ele, falei, ô meu! Ele, I'm sorry, I don't understand you. Eu também não entendia porra nenhuma. Falei, meu, você não é o negão do Máquina Mortífera, cara? Em português, o caso. Em português, eu falei pra ele. Ele, I'm sorry, I don't understand. Aí passou o maluco, ô alemão, vem cá, você fala inglês? Fala. Pergunta pra ele se ele não é o negão do Máquina Mortífera. Aí, ele, yes, my name is Danny Glover. Falei, você é o negão daquele lá? Ô meu, qual é? E assim... Eu arrastei Danny Glover por canto. E aí, meu, fala aí, o que você tá fazendo aqui? E foi uma puta entrevista legal pra caramba. Do então, nada. Cara, gente. E aí é muito doido, porque tipo, tinha uma coletiva de imprensa pra receber o cara. E ele falando ali com você. E ele ali trocando ideia comigo, porque ele tava assistindo a palestra do Boaventura, que na época ele tava se organizando pra gravar aquele filme. Ai, um filme maravilhoso, gente, que ele fez. Ensaio sobre a cegueira. Sim. Eu acho o filme fantástico. Então, assim, tanta gente bacana que eu acabei encontrando. E como eu gosto do ser humano, e eu gosto de experienciar, de observar, de entender a retina, entender o batimento cardíaco, essas coisas me oportunizaram também construir pontes. Então, assim, mas não é só os famosos, assim... desde as dançadeiras de Vila Bela Santíssima Trindade, no Mato Grosso, sabe? Na África do Sul, de você entrar numa tribo como a Sessuto e participar de um ritual. E com seus filhos, esse ensinamento é o mesmo? Você acha também que a alegria não ensina nada? Ou você tenta, às vezes, blindar os seus filhos? Cara, eu vou dizer a você que depende do filho.
Obviamente que a gente não é o mesmo, né? Eu tenho 6 filhos, tenho uma neta, então você imagina que para cada um tem um formato de criação. Eu amo todos de maneira muito intensa, não vou dizer que amo todos iguais, porque eles sabem Diferente, óbvio. são amores diferentes, mas eu amo todos de maneira intensa. Mas eu vou dizer a vocês que depende de como esse indivíduo se relaciona com a vida. Uhum. Tem alguns filhos meus que eles são um pouco mais privilegiados, porque já me pegaram no momento de privilégio, e para eles eu preciso dar uma tensionada. Porque senão eles ficam mimados. Sim. Tem filhos meus que seguraram já um perrengue e eles já viveram o tensionamento, então com eles eu posso afrouxar um pouco mais. E não existe uma norma culta de relação. Eu sou, obviamente, a parte mole da família, eu sou... O né? fofo. E aí é uma coisa, porque, tipo, os pequenos, na hora que a gente tem cama montessoriana em casa. Então, tipo, quando a Dinora vai dormir com eles, a Dinora bota cada um na sua cama e tem um puff no meio, que a gente dorme no meio pra poder ficar com a mãozinha. Não, neném, né? Então, não sei o quê, né, e tal. Não, é óbvio que não. Eles vêm pra cima de mim, dormem em cima de mim, fica aquela coisa ali, todo mundo desconjuntado, eu com dor na coluna. A Dinora, não. A Dinora, eles deitam e fica cada um na sua cama. Então, assim, eu sou muito permissivo, assim. O que eu sou chato é com relação a valores sociais. Isso aí eu sou muito chato, né? Esses dias, por exemplo, a gente foi comprar um casaco na NBA, e aí falei, eu quero essa camisa, que era uma camisa do jogador foda, tal, não sei o quê. Aí no subtotal deu uma grana muito alta. Eu falei, não, Dinora, não, isso não, porque essa molecada não tem nem noção do que é isso. Então, assim, vou levar só o meu casaco e levo um chaveirinho pra eles. Aí saí, tô lá no meio do shopping, e a Dinora, né? Aí eu falei, pô, Preta, os moleques merecem, né? Não tem como. Eles são, a Dinora... Tá, mano, volta lá e pega. Assim, evita o drama, volta e pega pra gente... Ela é mais racional, né, mulher? Mais racional, assim, mais vai racional. mais e você é o fofo. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho uma diferença muito grande, assim, na minha vida, de diferença entre valores e preços, sabe? Então, eu não abro mão dos valores. Não dou menor bola pra dinheiro. Acho isso uma chatice do inferno. Realmente, assim, graças a Deus, acho que eu tive um monte de oportunidades de grana na vida e tal, por eu não me preocupar com dinheiro. Não dou a menor atenção, mas eu me preocupo muito com os valores. Eu acho que tem coisa que a gente não pode, sabe? Tipo, a pessoa que vai limpar a sua casa, eu não aceito pagar menos para aquela pessoa. Então, assim, não é porque eu tô sendo generoso, é porque minha mãe já limpou uma casa. Você entendeu? Então, imagina, hoje eu tenho todos esses filhos e tal, a gente mora numa casa muito grande. Cara, quando eu vi o valor que as pessoas cobravam para trabalhar, eu falei pra Nora, cara, paga 3 vezes mais, porque esse valor não paga o que vai acontecer aqui. Olha. Entendeu? Então, assim, e não é generosidade. Não, é o justo, né? É o certo, gente, é o certo. Até porque Sabotagem, com quem eu tive o prazer de conviver um pouco na minha vida, ele me disse uma frase que eu não vou me esquecer. Riqueza compartilhada é riqueza abençoada. Olha. Toda vez que você se recusa a compartilhar riqueza, pode ter certeza que lá na frente isso vai lhe ser cobrado de maneira muito séria. É isso. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.